Momento de muita decisão e um programa especial aqui falando da Fúria, campeã da Kings League, hoje com o Cláudio trazendo todas as informações. Brincadeira, a gente vai falar do campeonato europeu, dos campeonatos europeus que estão chegando no final, destacando o que foi bom, o que foi ruim. E é claro que a gente vai querer saber a opinião de vocês. Mas vamos nessa, tá começando agora Na Cara do Gol. Olá pessoal, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Na Cara do Gol, podcast semanal aqui do Gol, para comentar tudo o que mais importante, os temas principais do futebol do Brasil e do mundo. Eu sou Rafael Bellatini, estou aqui apresentando mais uma vez na presença do Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Bora nessa. Tudo bem, tudo tranquilo. Já dei um susto no Cláudio, já apresentei ele na apresentação. Tudo bem, Cláudio, com a gente de novo? Eu fiquei pensando o que é isso da Fúria. Realmente. Como assim, pô? Tô aliviado de saber que... Não, a única Fúria que eu conheço é a seleção espanhola. Neymar campeão, que isso? O pessoal tá desvalorizando a liga criada pelo Piquet, tá? Então tá vendo, ó, tem muita coisa aí. É engraçado como saiu de uma geração que era o ódio eterno ao futebol moderno para o futebol mais moderno possível, se a gente pode chamar de futebol, né? Mas nunca assisti um jogo, então não sei. No máximo assisti uns lances daquilo. É uma experiência. Não é a minha. Não é a minha. Eu não sou o público, não sou o público. Tem gente que gosta, também não tô aqui pra criticar. Quer dizer, eu tô aqui pra criticar. Se fosse pra agradecer, eu tava em Aparecida do Norte, tava, né? Aqui eu tô pra criticar, realmente. Mas vamos lá, deixa o seu like. Se você gosta da Kings League ou não gosta da Kings League, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe aqui o canal do Gol e também clica no sininho para ser notificado assim que entrar um vídeo novo. Estamos com um produto novo, né, para manter você atualizado. Todas as manhãs já entra lá um material especial trazendo um resumo do que aconteceu no dia anterior, do que vai acontecer naquele dia, então você fica por dentro de tudo. Tem também o Gol nas Américas com o Dudu Monsanto, especial essa semana aqui, passando a situação de cada um dos grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Semana que vem é decisiva. E estamos aqui para falar de futebol internacional, futebol europeu, porque é aquela reta final, né, os campeonatos se encerrando, basicamente tudo decidido, né? Temos campeões, rebaixados, tá certo na Espanha, na Inglaterra, a Itália que falta aí, Itália, e basicamente decidido também, né? Das grandes ligas só falta a Itália. E decidido também na Itália, né? Porque aquele empate ali da Inter no finalzinho contra a Lazio, ali pra mim matou, né? Eu acho que a última semana tá tranquilo pro Napoli. Aquilo foi um pouco cruel, mas a crueldade pode acontecer também com o Napoli, né? Então é bom ter cuidado. O Napoli tem histórico também, né? O torcedor do Napoli tá falando, rapaz, só dependemos de nós. E essa é a pior coisa que pode acontecer, só depender da gente. É bom quando depende dos outros. Já pra Inter é aquilo, né? É uma temporada que pode ser dos sonhos, pode também ir pra vala, né? Pode ir pro lixo e parecer um fracasso ao fim, né? O que é interessante, porque é um trabalho bem feito, que depois pode conquistar absolutamente nada. Nada, né? Morrer na praia em dois. Situação complicada. Aliás, essa céu e inferno, a gente tá gravando na quarta-feira, vive também Tottenham e Manchester United, finalistas da Liga Europa. A gente vai conhecer mais tarde aí o campeão da Liga Europa. E dois times que ficaram ali na beira da zona do rebaixamento. É que não correram risco em momento nenhum, porque os três rebaixados fizeram campanhas muito aquém. Mas é horrível você olhar um United e um Tottenham com 16º, 17º lugar na Premier League, né? Coisa patética. Então, com certeza, o engraçado é que o Tottenham com Postecoglou isso aí. Eu tava brincando aqui antes de começar, que tem nomes que eu não consigo falar, esse é um deles. E começou muito bem no Tottenham, eu via os jogos do Tottenham e eu gostava da proposta, aquela proposta de futebol agressivo, ofensivo, e de repente tudo desandou. E com o Manchester United a mesma coisa, todo mundo achava que estava ruim. Isso. Com o holandês, com o Ten Hag, chegou o português Rubem Amorim e ficou pior. Ele conseguiu piorar. Eu acreditei que ia melhorar bastante, porque eu gosto do trabalho do Rubem Amorim. Eu ainda acho que tem potencial, mas eu acho que é aquela coisa, o técnico europeu não é muito do estilo brasileiro de chegar no meio da temporada e conseguir já ajustar, né? O cara é mais de trabalho mesmo. Mas se ele ganhar a Liga Europa, muda muita coisa, né? Muda. Não é? Porque já é uma classificação para a Liga dos Campeões. Só que aí vem cobrança mais ano que vem, né? Agora, se perder, não sei se ele tá tão certo no cargo no ano que vem, se ele perde essa final.
Não tem essa convicção. Até porque eles estão falando em reformulação. Uma reformulação é muito mais fácil quando você está na Liga dos Campeões, tanto financeiramente quanto em questão de encontrar os jogadores corretos. Todo mundo quer disputar a Liga dos Campeões. Ninguém quer vir para o Manchester United para disputar a Liga Europa, né? Vai pensar 2 vezes, ainda mais nesse contexto em que todo mundo que chega é queimado. Parece um cemitério, né? O Old Trafford virou um grande cemitério ali. O cara chega lá e dá tudo errado, né? Joga mal. Exato. Vê-se o Antony. O Antony é um caso de mudança total. E o Manchester United, um Antony no Real Betis. Eu gostava do Onana, né? Fez ótimas campanhas, ele chegou lá também, começa a falhar para todo mundo é lado. Aí o De Gea sai também e vai bem, né? É aquela coisa lá. Destaque na Fiorentina, né? E o Onana afunda todo mundo. Já mudamos bastante aqui a pauta, então vamos entrar um pouquinho do que a gente tinha planejado, porque nós queremos destacar pontos ou então jogadores, o aspecto positivo e o negativo. Eu, como sou um cara do bem, só penso positivo, tenho um pensamento ali no topo, né, alto astral, eu quero começar por esse lado positivo, destacando, pedindo, é claro, para vocês os destaques da temporada europeia como um todo. Eu acho que tem alguns nomes que a gente já pode meio que já colocar como certo, né? Que todo mundo aqui já pensou nesses aqui. Vou falar do Rafinha, do Yamal, do Salah. Esses caras aqui não tem o que discutir muito, né? Exato. O Rafinha, todo mundo conhece o Rafinha antes e depois dessa temporada, né? Era um jogador que era muito criticado e que fez uma temporada de melhor do mundo, ou pelo menos para concorrer ao melhor do mundo. O Yamal já é um caso à parte, porque é aquele fenômeno que tudo que não se espera é que ele seja um novo Ansu Fati. Porque eu lembro quando o Ansu Fati chegou, vestiu a 10 no Messi e todo mundo falava, nossa, o Barcelona revela tanto jogador bom, né? Mais um fenômeno e tá aí, né? Eu não acho que vai ser. Eu acho que o Yamal já é um craque. Se ele parar aqui, estagnar onde ele tá, ele já é um craque. Mas pode arrebentar um joelho, pode acontecer algum... Pode. Bater na madeira aqui. Então, é isso. Mas Cuidado, não entre em campo domingo. Então pode acontecer de tudo, né? Pode ser um jogador que pode não ter cabeça, né? A gente já viu várias vezes isso acontecer. Eu lembro pelo menos de alguns super craques que surgiram no Barcelona, o Bojan, e que tinha 500 gols na base, e o próprio Ansu Fati. Esses dois foram dois que tinham hype. O Munir. Era um hype imenso e depois não entregaram, né? O Yamal para já tá entregando e eu aposto muito nele, né? E o Salah é aquilo. Depois que renovou o contrato, não jogou mais nada. Mas acho que desses o Salah foi o que menos surpreendeu essa temporada, né? Porque ele já manteve o nível, já não foi assim grande surpresa. Em algum momento ele era o principal candidato a bola de ouro, só que a segunda metade da temporada, a eliminação do Liverpool, depois notou que ele só jogou ali meio que para administrar até o fim da temporada e pronto. Acho que pesou bastante essa eliminação mesmo, né? A queda na Champions League acho que deu uma arrefecida toda, porque no momento que eles caem, né, a equipe do Liverpool já tá caminho muito assim adiantado para ganhar a Premier League, e aí era só deu tocar uma desmotivada, o né? Deu uma desmotivada. E inclusive é um dos eu não sei comparando com as anteriores, mas a gente se acostumou a ver a Premier League com um campeão lá na casa dos 90 para os 100 pontos, né? E o Liverpool foi campeão fácil ali, estava com 76, ou seja, é uma temporada estranha, e é uma temporada estranha na Europa como um todo, porque essa ideia dos super times foi meio que desfeita. Não tem um super time. Não tem é difícil apontar o Liverpool foi o grande time da temporada e morreu no meio do caminho, né? Ele era o único que ia disputar tudo, era o favorito na Liga dos Campeões, na Inglaterra, nas Copas, e de repente veio a derrocada. O Real Madrid, todo mundo sabia que estava num momento ali confuso de transição, mas ainda esperava mais. Quando chegou o Mbappé, todo mundo falou, não, agora aqui esse time é imparável. É difícil até apontar o vencedor do Ballon d'Or, né, da Bola de Ouro, por isso, né? A gente não tinha aquele mega time, aquele não super tem super time nem super craque. Essa temporada. Mesmo se pensarmos no
no PSG sendo campeão da Champions e vai falar que o óbvio seria o Dembélé ser bola de ouro, mesmo assim eu não vejo ele como candidato, porque, não sei, ele não tem mídia, não tem. Falta marca, né? Falta ali aquela coisa. Eu acho que não é, apesar de ser francês, que ajuda muito na bola de ouro, mas eu acho que dificilmente vai fugir. Não acho que falta grife. Eu acho que faltou futebol durante muito tempo para ele, então as pessoas vão olhar para ele como um conjunto da carreira. E o conjunto da obra vão dar mesmo um prêmio de melhor do mundo para esse que jogava no Barcelona e não acertava o gol. E da forma como ele chegou no Barcelona, né? Com muita expectativa ali, um cara para substituir aquela transição. Sim. E deu tudo errado, né? Para ele. Eu não sei que ele faça chover nessa final, tipo... Dito isso, 3 gols. Uma temporada... Espetacular, super, né? Espetacular. Vamos colocar aqui eu vou acessar o nosso site, porque eu quero destacar aqui os jogadores também, né? Então eu quero... Vamos começar com o Dembélé? Já que a gente trouxe aqui. A comparação em relação ao ano passado é absurda. Os números são absurdos. Vamos lá, Ousmane Dembélé, para mostrar que é bem fácil aqui, você vai colocar. Olha só isso aqui, o Dembélé. Espetacular, né? A gente vai descontar aqui seleção, mas são 47 jogos, 33 gols pelo PSG. Mais 12 assistências, uma temporada incrível. Champions League com 8 gols marcados, 4 assistências. Campeonato Francês, 21 gols. Tudo bem que Campeonato Francês também o PSG foi perder já quando já era campeão, já tinha tudo e aí meio que... Se eles colocassem na cabeça que queriam ser campeões invictos, eles seriam. Eles é que não se importaram com isso. Mas é uma temporada incrível mesmo do Dembélé. Eu acho que tem pouca coisa pra gente... Sabe, duas coisas que eu acho que fazem o Dembélé crescer. Primeiro, eu acho que é a maturidade. Ele é um jogador que está com 28 anos, costuma ser ali o auge de um atleta. E eu penso que é um jogador que precisava de maturidade, faltava a ele isso. E a ausência do Mbappé. Para mim, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Quando você tira o Mbappé, o Dembélé finalmente consegue crescer e ele cresce sem ser exatamente aquele protagonista. Ele não precisa ser o protagonista que era o Mbappé, ou que era o Neymar, ou que era o Messi. Ele tá bem ali fazendo o que é pedido, muitas vezes jogando até centralizado ali no ataque, não é muito a dele, também explica um pouquinho um aumento no número de gols, né? Então é um jogador que se beneficiou mais, talvez, pela saída do Mbappé. E que vai ser um assunto aqui com certeza, né? Porque o Mbappé e a sua primeira temporada no Real Madrid também é uma coisa assim um pouquinho estranha, né? Então, para mim, eu acho que está entre os favoritos aí a ganhar os prêmios individuais, não que eles interessem tanto. Para o PSG, o que interessa é ganhar a Liga dos Campeões. Sim. O resto... convenhamos, né? Se morrer na praia de novo também, o PSG vai ficar naquela... Já não sabem qual vai ser a filosofia para o próximo ano, o que vão pensar. Mas eu acho interessante porque, assim, eu acho que o Dembélé, assim como todo o time do PSG, também deve muito ao trabalho do Luis Henrique, né? Muito bem feito, como o time tem a cara dele, como joga bem. E tem treinador, a gente estava acompanhando a notícia agora há pouco, né? Rolou o Guardiola dando bronca, falou que ele não quer jogar com um elenco inchado, ele quer um elenco mais reduzido, que é assim que ele gosta, mas como tem treinador que às vezes facilita não com um elenco inchado, né, ou mais reduzido, mas sem aquela estrelinha, sem aquele grande escudo, aquele grande cara, que às vezes você tem que montar o time em torno dele, que eu acho que é bastante o Mbappé, ele tem que ser o protagonista do time. Se você joga sem aquele protagonista, mas no coletivo, as coisas funcionam melhor. E já que a gente está aqui no PSG, posso puxar um dos meus destaques? Sim. Eu queria falar do Vitinha. Vamos lá, vamos colocar aqui no elenco do PSG, porque a gente vai falar bastante desse elenco. O Dembélé é o cara que a gente tem visto mais porque ele tem feito muitos gols, muitas assistências e a gente precisa disso. Para dar atenção para o jogador é a forma mais fácil. E aí temos esses jogadores que aparecem menos, principalmente para quem não assiste tanto os jogos. O Vitinha, para mim, é o motor
desse PSG. E se funciona o esquema do Luiz Henrique, é muito por causa da qualidade do Vitinha, também do João Neves, e da defesa também, mas para mim um jogador que eu queria destacar é esse, porque nós não vamos achar grandes números neles, né? São jogadores que não aparecem com tantos gols e assistências, ali ele tem 7 gols, que é até bom pro tipo de trabalho que ele faz ali, mas é um jogador que faz esse meio campo do Luiz Henrique ser dinâmico. É uma movimentação muito intensa, ele, João Neves, o Fábio Ruiz, eles fazem com que esse meio-campo consiga tanto dar verticalidade quando precisa, porque é um time muito rápido lá na frente e não tem um centroavante, não tem um goleador, né? E dá ao mesmo tempo controlar o jogo quando precisa, que é algo que faltou para o Barcelona, que é algo que falta para o Barcelona do Flick. O Barcelona do Flick só sabe jogar sob pressão, tudo muito rápido. Já esse do Luiz Henrique, ele consegue fazer o sistema do Luiz Henrique funcionar e ainda assim adaptar o futebol de acordo com a circunstância. Ou seja, ele precisa controlar o jogo, ele tem um meio campo que controla o jogo. Precisa de velocidade, ele tem um time que tem velocidade. E ele tem uma defesa muito boa, com o Pacho, que é outro nome também, que é um nome que eu vi poucos jogos, eu tinha visto poucos jogos antes do PSG e já gostava, mas não sabia como ia sair quando fosse para um nível desse de exigência. E todo mundo hoje que vê o PSG sabe que ele é o cara da defesa. O Marquinhos, que é o capitão, já não foi tão protagonista na defesa como foi o Pacho. E o Nuno Mendes, que já que estamos falando do Vitinho e tem 3 portugueses aí, uma base portuguesa muito boa para a seleção portuguesa. Tem 4, né? Só que 4, né? O Gonçalo Ramos não tá no nível deles. Não, o Gonçalo Ramos não, definitivamente. Mas foi convocado não. também, né? Sim, se o João Félix foi, também pode ser o Gonçalo Ramos. Ok. É justo. Cláudio, você quer destacar alguém do PSG? Porque aí eu quero aproveitar que tá aqui na tela, porque eu coloquei um jogador que eu gostei demais de ver nessa temporada, e é o cara com o nome mais fácil. O Kvaratskhelia, ele foi muito bem, e é um jogador que todas as partidas que eu vi, ele dava aquela velocidade e ele partia para cima. Geralmente ele entrava na área e puxava para a perna direita para bater, né? Mas ele levava perigo sempre mesmo, tá? Ele fez uma temporada muito boa, chegou aqui na equipe do PSG e conseguiu mostrar muita coisa interessante. Aliás, foi um dos pontos que apareceu que o Arsenal teve a chance de contratar e não contratou, né? E pagou o preço também caro ali na reta final, né? Na Champions League, quando se enfrentaram. Mas para um georgiano de 24 anos, eu acho que tem muito caminho ainda, né? 24 anos, um cara jovem. Exato. Era justamente dele que eu ia falar, até porque ele fez aquela primeira temporada incrível no Napoli, quando eles ganharam o título. E na temporada seguinte, como ele estava muito abaixo do que foi, já teve aqui aquela descrença nele. Talvez o PSG aproveitou o momento em que ele no mercado não estava tão cobiçado como no anterior e soube ali puxar, encaixar na equipe. E não é aquele jogador também que às vezes nem se fala muito nele, só que o trabalho que ele faz ali é impressionante. O desequilíbrio que ele gera com a velocidade dele. E ele espetado aqui na ponta esquerda é impressionante. Muito intenso, muito comprometido. E é forte fisicamente também. Fez uma diferença ali incrível. Eu acho esse jogador fantástico. Quando surgiu no Napoli ali, começou a despontar no Napoli, eu olhava para ele e falava, nossa, esse é craque. E depois ficou todo aquele rolo no Napoli, vai ser vendido, não vai ser vendido, vai para um clube maior, muito valorizado, e acho que o clima ali não ficou tão legal pro Kvara, né? Então a mudança pro PSG foi boa para ele, foi boa pro Napoli. Kvaratskhelia. Fico com Kvara. Kvara Kvaratskhelia. Ou Kvicha. Eu jogo pelo seguro. Kvicha, Kvara. Ao tropeçar aqui é tão fácil. Mas é o Kvaratskhelia, é tão mais fácil. Mas é um jogador que eu acho que a mudança fez muito bem para ele e até pro Napoli, né? Porque ele já não estava assim... Eu acho que ele já não estava assim motivado no Napoli. Essa que é a verdade. Aí quando o cara não quer, não adianta. E até brinquei essa história do Arsenal, né? Falar hoje é fácil, mas quando surgiu o papo, eu até fiquei pensando, porque no Napoli, eu entendo que muitas vezes o jogador ele se destaca, e ainda mais numa equipe
que tem o Napoli é rei disso também, né? Se ter essa disfuncionalidade, o cara vai bem numa temporada, de repente se perde. Eu não sei se a cidade de Napoli é tão atraente, os caras se perdem um pouco por lá, ou se Parece a própria estrutura... Parece que sim, já no tempo do Maradona, né? Parece que sim. Então, ou é a estrutura, né, da equipe mesmo. Também o Napoli mudou bastante ali, mas mandar um abraço pro De Laurentiis, meu grande amigo torcedor do Napoli, Chico De Laurentiis. E nós temos... E aí perde, aí o cara sai e pra mim chegou e caiu como uma luva nesse time do PSG, é um cara que eu queria destacar. Então, você também ia destacá-lo, né? Tem mais Sim, no PSG pra mim era ele. O Dembélé já não há o que dizer, né? Eu acho que o diferencial do Dembélé de ser o verdadeiro ambidestro, porque o que nós temos de jogadores que enviam sugestão para o site falando que é ambidestro, porque um dia chutou com o pé esquerdo. E depois do Hernanes... todo mundo ambidestro, né? Depois do Hernanes é o verdadeiro ambidestro que eu via. Isso é um recurso impressionante, que agiliza muito o jogo dele. Como diz o Mauro Betti, né? Tem o ambidestro que vai com as duas, tem o ambicanhoto. Essa riqueza que genética é ruim com os que ele dois. nasceu. Eu sou ambicanhoto. Exatamente. Ele, por acaso, é bom com os dois, por acaso. Mas é diferencial mesmo, realmente. Mas até essa temporada ele falhava os gols, né? Perdia os gols com as duas pernas, né? Agora ele tá acertando. Tava ambicanhoto, agora ele voltou a ser É. ambidestro. Quem mais que nós vamos destacar aqui? Quem quer trazer o próximo nome? Eu acho que não tem como não falar do jogador que eu acho que nesse próximo mercado vai incendiar aqui, que é o Gyökeres do Sporting. Eu acho que talvez seja o jogador mais disputado do próximo mercado, porque... Eu espero que já esteja resolvido, tá? É impressionante. Não que eu veja muitos jogos do Sporting, mas só de ver os números e semana a semana os feitos dele, são números ridículos. Ou seja, pelo Sporting Foram 51 jogos, 53 gols e 13 assistências. Exato, são números aqui, ou seja, ele só não... Acho que ele não passou ainda, o Jardel tinha números incríveis em Portugal. Se bem que eu acho que o Jardel jogava numa altura em que os sistemas defensivos eram mais ingênuos. Eu acho que o Gyökeres, numa altura mais difícil, tudo mais compacto. Portanto, eu acho que é mais difícil para ele ainda do que era para o Jardel, e são números absurdos, tanto que ele ainda pode ganhar, que é o... sonha ainda com uma chuteira de ouro. Eu acho que não vai acontecer. Se o Mbappé não marcar nenhum vai ter gol, um pênaltizinho pro Mbappé. Só que é uma superação gigante. Primeiro que em Portugal, os pontos... O coeficiente é isso, valem 1,5. Nos outros países 2, e ainda tem, não sei se 2 ou 4 rodadas a mais, acho que 2, se eu não me engano. Que Espanha tem 2 rodadas a mais. 4 rodadas mais. Ou seja, mesmo assim, ele conseguir chegar nessa última rodada, assim, com menos jogos. É um feito incrível para ele e para o futebol português, né? Porque E assim, eu, como você, não acompanhei muitos jogos do Gyökeres, para não dizer que não acompanhei nenhum e só vi melhores momentos. Mas uma coisa que eu achei curiosa quando vi o Gyökeres jogar é que você vê esses números e pensa no centroavante clássico de área, como era o Jardel. Sim. Paradão ali, cabeceando, só completando. E não é. E ele tem uma trajetória muito interessante, porque ele não é uma revelação, ele tem 26 anos. Isso que eu queria destacar, tá? Pode descer aí. Vamos ver o histórico. Eu quero destacar, até porque o papo que fala é dele na Premier League, mas ele já passou pela Inglaterra. Ele jogou no Brighton, ele jogou no Swansea, ele jogou no Coventry City, né? E não brilhou, assim, né? Ele tem pra bons dizer que números, não brilhou, mas... ele brilhou só na reta final. Isso. Só na reta final, que foi o que fez ele pular para o Sporting. O Sporting olhou assim, olha, esse jogador aqui já está um pouco desacreditado lá, mas tem potencial, foi um né? serviço de scout impressionante, acertou ali. Então é daqueles jogadores com maturidade tardia, né? Eu conheço quem via esses jogos de baixo nível, vamos dizer assim, da segunda divisão da Inglaterra, e dizia que já dava para ver bastante potencial nele, mas era um jogador muito desacreditado. Por quê? Porque ele passou muitos anos em que ele simplesmente não rendeu o esperado. Agora, o curioso é que um dos clubes que fala como possível isso para ele, até porque o Rubem Amorim era o treinador dele no Sporting, sonhando vale para lá, é para o Manchester United. Aí sim é que vamos saber se o Manchester United atualmente é um cemitério de jogadores, porque imagina um jogador de Sporting para o Manchester United e fracassar. Aqui eu vou dar aí vai ser um caso para ser estudado. Dar o clubismo aí que o pessoal tá falando que tá mais avançado com relação ao Arsenal mesmo, ele teria essa preferência até, tem essa situação que pode o United atrair por indo para a Champions League, não indo para a Champions League é meio que descarta a chance, o Arsenal estaria na frente e já estaria tudo certo com o Gyökeres,
né? Faltaria acertar essa questão dos valores. Estão falando cerca de 70 milhões de euros, né? Um valor bom para o esporte, uma venda gigante. Uma coisa é certa. Acho que vai dar a Premier League, né? Sim. League. Aparentemente é Premier League. Porque o dinheiro envolvido no negócio. Eu acho que o estilo de jogo ele combina mais com a Premier League. A não ser que o PSG na última hora vá lá e faça aquilo de... Também tem isso. Já aconteceu em outros oferece anos. tudo e acaba com a conversa. Eu acho que o Arsenal tinha que se esforçar um pouco mais, porque tá precisando de um camisa 9 ali, tá precisando de alguém que faça gol, né? Ficou com o Merino improvisado. Quanto vale? 70 milhões de euros estão falando, mas eu acho que vai chegar até um pouco mais. O nosso ali diz 77 milhões, não é? Então, se ele terminar como chuteira de ouro, tem uma multa... Eu acho que não sai por menos de 100. Então, tem uma multa de 100 milhões, mas é engraçado, né, que a gente passou... Chegou aquele momento dos jogadores de 100, 110, virou comum. E aí o pessoal falou, não, peraí, tirou o pé, né? Então, eu acho que não vai bater nos 100, mas acho que até uns 90 chega tendo um leilão. Acho que se o United for para Champions e forçar um pouco mais, aí pode chegar mais adiante. Mas eu gostaria de vê-lo com a camisa do Arsenal. Eu ficaria contente aqui, porque eu gosto do estilo. Eu vi bons jogos do Sporting nessa temporada e é um cara que me impressionou sempre, tá? Eu gosto bastante dele. Posso destacar um do Barcelona? Vocês falaram um pouco, e eu acho que é um destaque que não propriamente para ser dos melhores, mas um cara que eu acho que merece destaque é o Pedri. Porque é um jogador que eu sempre gostei muito, vou colocar na tela daqui a pouquinho, mas eu sempre gostei quando ele surgiu ali, mas depois uma lesão, atrás de outra lesão e muitos problemas, e agora ele teve uma temporada com 58 jogos pelo Barcelona. A primeira temporada sem... Interessante, eu não sabia isso, porque eu ia dizer que os jogos do Barcelona sem o Pedri eram... Eu achei bem estranha a dinâmica do time quando não tinha o Pedri. Por quê? Porque se já não controla o jogo com o Pedri, sem ele, o meio-campo do Barcelona perde muito. É um jogador que eu acho que o que falta a ele é só essa questão física, né? O Iniesta, as pessoas não lembram, mas demorou um pouquinho a vingar também. E eu acho que tinha muito essa questão física também. Então eu acho que eu faço um paralelo ali até entre o Pedri e o Iniesta nisso, porque ele é um jogador que não vai fazer muitos gols. Isso. Mas é um jogador que é tão importante ali, até ofensivamente mesmo não contribuindo tanto para gols. E eu gosto muito do futebol dele. É engraçado porque eu tinha pensado nele também, depois eu deixei um pouco de lado, porque eu preferi falar do Vitinha, mas eu acho que é um caso de características diferentes. O Pedro tem mais toque de bola, mais refinado, enquanto o Vitinha é mais... Domínio. Mas é um cara que faz o time crescer. Né? É um jogador que faz o time crescer. Quando ele está em campo, você percebe que o time cresce. 22 anos ainda. É impressionante que ele já tem 6 temporadas como profissional, com 22 anos. Isso que eu ia destacar. É um jogador que... Eu até, quando você estava citando os jogadores que ficaram mais no passado, que não renderam, falando do Ansu Fati, e eu fiquei pensando, falei, o Pedro foi tão discutido que poderia ser um cara também... Quando eu estava pensando ontem para montar minha lista, eu fiquei pensando no Pedro e falei, cara, realmente a gente descartou ele em algum momento. E quando eu olhei a idade, falei, a gente estava descartando um cara com 20 anos, 21 anos, né? E agora com 22, com a condição física melhor, ele, para mim, entregou uma temporada muito boa também nessa equipe um jogador fantástico. Do Barcelona. É um cara que eu gosto bastante de ver. Tem jogadas que mostram a qualidade, né? Domínio de bola, a noção espacial que ele tem em campo ali. O passe dele, a qualidade, eu acho que é um dos jogadores, é um dos meus favoritos na temporada. Eu acho que apesar do tudo, da crise do Barcelona, a verdade é que o Barcelona tem um timaço, né? As pessoas falam muito do trabalho do Flick. Eu acho que é um técnico que entrega muita, vamos dizer assim, muito entretenimento. Mas ele tem seus problemas também. Ele joga sempre, não consegue controlar jogo, muito avançado. Se ele não tiver um time que ele tem, ele poderia sofrer. É só você olhar aqui os placares, né? Acho que ia ir bem com qualquer técnico. Essa é a impressão que eu tenho. Esse 4-3 aqui contra a Inter, esse 4-3 contra o Real Madrid, esse 3-2 aqui, o Barcelona vira no primeiro tempo ainda, começa pressionando na segunda etapa, toma um gol ali com 4 minutos do segundo tempo, mas
cria chances, não marca e toma, né? A defesa vai acabar tomando. Se fosse o Fernando Diniz, ia estar todo mundo caindo em cima. É isso aí. Né? Se é o Diniz, tá todo mundo elogiando. Olha lá, que coisa incrível. Mas, quer dizer, se é o Diniz, tá todo mundo criticando. Mas como é o Hans Flick, aí ele fala daquele jeito. Então fica lá. Quem mais que a gente vai destacar? Eu acho que aproveitando que estamos a falar de jovens e voltando ainda para fechar Portugal, como falamos do Gyökeres, acho que o Rodrigo Mora é um jovem a ser visto, que merece ser visto de perto na próxima temporada. Ele fez 18 anos há 2 semanas, se eu não me engano. E ele aproveitou da melhor forma esse ano a carência de grandes jogadores no Porto, que o Porto vive um momento péssimo para quem está acostumado a ver o Porto ou ser campeão ou lutar. O Porto suou para ficar no 3º lugar. E o estilo dele de jogo, a maneira de ele ter marcado gols muito parecidos com aquela fase do Felipe Coutinho, que puxava a bola para fora e mandava aquele chute em jeito. E com a idade que ele tem, a confiança e a maturidade que ele tem, acho que com essa idade, poucos na Europa atualmente têm o potencial que ele tem, olhando assim. Eu acho curioso que eu não sabia nem quem era Rodrigo Moura até 3 semanas atrás, quando um amigo meu me disse assim, olha, eu assisti um jogo do Porto, gostei muito de um garoto, ele também não sabia o nome. Aí eu fui ver nesse site maravilhoso, né? E eu falei, é Rodrigo Mora? Ele Rodrigo Mora. Nossa, eu vou prestar atenção. E ontem ele foi convocado para a seleção portuguesa. Eu ainda não assisti um jogo do Rodrigo Mora para dizer esse é craque, mas as referências eu vejo os lances dos que gols, me deram, as assistências, tem ali um diferencial. É engraçado que o Mora também foi pego totalmente de surpresa. E o jogo que eu vi, se não me engano, foi contra o Famalicão, que ele marca os 2 gols. E um colega meu, né, torcedor do Porto, o Alexandre, ele falou assim, tem um miúdo, né, português, ele é do Algarve, ele falou assim, tem um miúdo que é bom jogador, fica de olho. Falando atenção pro Palmeiras, porque eu tava até brincando com ele, falei, conheço um portista, falei, agora vocês vão ser ruins, vão jogar Mundial contra o Palmeiras, vão levar uma. Ele falou, tem um garoto ali que tem que prestar atenção, o Rodrigo é bom jogador. E comecei a assistir o jogo, o garoto foi lá e meteu 2 gols, e mostrando facilidade também, eu falei, tem potencial aí, tem potencial. Num time ruim, esse time do Porto é um time ruim. É um time ruim de ver. E vamos lá, né? Nós vivemos numa realidade paralela, onde você pega a seleção portuguesa hoje, tem nomes muito mais interessantes que a seleção brasileira, né? A gente estava falando do PSG aqui, agora está falando de um garoto de 18 anos, né? É curioso. A gente pode entrar nessa aqui. Bom, seleção brasileira vai ser assunto mais adiante, vai ter convocação aqui, mas inclusive a última lista, né, a pré-lista saiu, basicamente os mesmos nomes, tá? O Ancelotti tá... Porque acho que em nome não tá muda, meio não que fechado. Muda. Mas também não é exato. Dá para montar coisa boa ali. Dá para montar coisa boa. Mas eu gostei. Eu acho que uma hora... Pessoal, fique de olho no Campeonato Mundial, né? Vai ter a oportunidade de vê-lo no Mundial, porque é um garoto com um potencial interessante aqui. Rodrigo Mora, para marcar na frente. Quem mais, Massa, que a gente vai destacar? A gente já passou pela França, pela Espanha. Eu vou dar um pulo lá na Alemanha. Não vou falar do primeiro título do Harry Kane. Harry Kane. Eu queria destacar o Michael Olise. Boa, bom jogador, hein? Sim, esse é um jogador que eu tinha muitas dúvidas quanto à qualidade dele no Crystal Palace, porque assistia lá um jogo ou outro do Crystal Palace e vê aquele pontinha driblador, ciscador e pensa assim, esse é daqueles que vai chegar numa, né, vai ter... Campeonato maior. No time maior e vai virar um Antony da vida, aquele jogador que faz uma gracinha, um floreio, mas não tem aquela objetividade, né? Não, e aí quando ele chega no Bayern, que temporada do Michael. 18 assistências, e fora as outras tantas assistências, até que foram roubadas dele, porque alguém depois deu um toquezinho. Ele teve muito mais. Esses números são ótimos e eu acho que não refletem o que ele fez. A qualidade dele. Quando você vê o Michael Olise jogar, você não consegue encontrar um defeito. Ele não é ambidestro, mas você vai ver, ele dá várias assistências com a perna direita. Ele tem esse corte para dentro que chuta, que
todos os pontas modernos, com perna trocada, fazem. Ele faz muito bem, mas ele faz uma coisa que pouco deles fazem. Ele varia. Ele, às vezes, está na frente do gol, ele dá aquela paradinha e só dá um toquinho, que é aquela coisa de craque, quem tem a frieza ali. E ele está adquirindo isso, né? Não é uma coisa nova. Ele tem quantos anos? 23 anos? 23 anos. 23 anos. Então, ele tem essa frieza na frente do gol, que o Dembélé demorou muito tempo e acho que ainda não tem, por exemplo, né? Que é um jogador que eu acho que eu posso comparar em termos de estilo. Ele consegue driblar, para tirar a bola dele é difícil pra caramba. O cara sai driblando todo mundo ali pela ponta. É difícil parar. Se não tiver uma marcação dupla, é muito difícil. Ele consegue cobrar falta. Ele consegue colocar a bola na cabeça dos jogadores, um cruzamento perfeito. Ele cobra falta direta, já tem alguns gols de falta na carreira. Então é um jogador que eu não sei te dizer hoje qual é o ponto fraco dele. É perna direita. Eu já vi ele dar tanta assistência com a perna direita, e já vi tanto jogador do Bayern perder gol com a assistência dele, então que poderia refletir ali nos números melhor, né? O que eu vi de gol que o Harry Kane, o Gnabry perderam com a assistência do Olise é impressionante. Então é um jogador que eu acho que vai despontar ali para estar entre os melhores, e essa temporada já foi espetacular. Pode descer um pouquinho, eu acho que ele inclusive é quem está entre os que tem mais, é o campeão de assistências da Bundesliga, né? Isso aí. Então é um jogador assim espetacular, e que eu duvidava muito dele, assim. Eu realmente, quando ele foi pro Bayern, eu falei, ok, a contratação boa, mas vai compor elenco, né? Ele está fazendo muito mais do que compor elenco. Então, para mim, esse também é um dos destaques dessa temporada. É isso. Tem mais alguém? Acho que, aproveitando na Alemanha, o Guirassy não foi tanta surpresa, porque no ano passado, já no Stuttgart, ele teve números excelentes. Eu acho que marcou 30 gols, se eu não me engano, pelo Stuttgart. Eu sempre confundo o nome dele. Stuttgart no ano passado. Gui... tá ali, já tá aí. Um R, 2 S e Y. Tá ali, já tá. Exato. É isso aí. Eu nunca sei se é com 2 R's, 2 S. No ano passado ele teve a média de 1 gol por jogo no Stuttgart, se eu não me engano, 30 jogos, 30 gols. Foi isso. E claro que é uma subida de patamar para o Borussia Dortmund, outra responsabilidade, e para ele foi natural, ele manteve o nível. Ele chegou além de artilheiro da Liga dos Campeões, ou já foi ultrapassado? Isso que eu não... Artilheiro ainda. Ainda é o artilheiro. 13 gols. É um jogador impressionante. Também não sei se fica no Borussia Dortmund para a próxima temporada. Esse é um problema do Borussia Dortmund, assim, né? Eles não seguram muito os jogadores. Ainda que conseguiram voltar para a Champions, então dá uma chance melhor, né? Mas esse é um caso à parte, porque ele tem 29 anos. Isso. Então eu acho que se vender, ok. Ele tá no lugar que tem que estar. E também ele não é um jogador tão completo assim. Ele é mais um centroavante forte, bom de bola, não é ruim de bola, claro, mas esse é mais centroavante mesmo. Sim. É mais centroavante mesmo. Uma coisa interessante é essa reta final dele. Dá uma olhada, se quiser, clica ali em todos os jogos. Olha o quanto de bolinha que tem ali. Olha o quanto de bolinha que tem ali. Vamos descer aqui. Olha só isso. Exato. E se não fosse por ele, provavelmente o Borussia Dortmund estaria numa situação bem desconfortável aqui nesse fim de temporada, né? Não, sem sombra de dúvidas, foi parte fundamental para conseguir. Ele marcou 2 gols nessa vitória por 4-0, ele marca um gol na vitória por 4-2. Então é sempre assim, nessa reta final, ele marca gol em jogo importante, que é fundamental para o time conseguir subir. É um jogador que, se entrar num time azeitado, num time bem organizado, ele vai entregar. Deixa no Borussia, pô. Acho que na Alemanha, o último nome, não terminou a temporada na Alemanha, mas começou lá muito bem, que merece ser destaque, com certeza, é o Marmouche. Não sei se assim se pronuncia. Tá no City, né? Deve se dizer Marmouche. Só um comentário aqui, o Guirassy a gente vai ver no Mundial também, de Clubes, né? E o primeiro jogo do Borussia é contra o Fluminense. Facilitou aí pra ele. Portanto, os números dele eram tão absurdos no Frankfurt que, mesmo tendo saído da metade da temporada, se eu não me engano, ele ainda tá bem posicionado nos tops de garçom e de artilheiro na competição. No City até teve o azar de chegar no Manchester City, no pior Manchester City dos últimos anos. Não está encaixado ali, mas acho que mesmo assim o desempenho dele foi bom. Acho um jogador muito promissor. É
É interessante ter outro jogador assim egípcio, para não parecer que o Salah era Tá sozinho, carregava né? um país às costas. É interessante assim. Acho um jogadorzaço e acho que a expectativa dele para a próxima temporada, se o City voltar a se acertar, vai ser um dos grandes da próxima temporada também. Esse jogo contra o Southampton, eu escrevi o relato desse jogo. Ele entra, tá vendo? Ele jogou só 6 minutos, mas ele entrou e mudou, e o time criou chances e não saiu o placar, mas não foi por culpa dele. Ele fez a parte dele. E é um bom jogador, e apesar de ser um atacante, né? Eu acho que esse é o problema dele no City. Ele tem que encontrar ali um pouco a posição dele. É um cara que sai também bem e que faz tudo bem ali no ataque também, né? Então, é um jogador bem completinho, né? Posso destacar um da Inglaterra, aproveitar aqui? Um que eu Vamos queria... para Inglaterra? Fechar a Alemanha? Fechamos a Alemanha? Então vamos para porque ele Inglaterra. foi pro Marmouche aqui, aí eu quero aproveitar aqui. A Inglaterra eu tenho mais decepção do que, Então, que destaque, né? Eu quero destacar o Gravenberch. Cara, vamos... Põe um N aí. Isso, aí já vai... Já, não é isso, né? É o segundo ali. Okay. Porque é um jogador... Oh, caramba, eu tô toda hora entrando no futebol feminino aqui. É bom também, não é? Quarta-feira. E no Corinthians, bom né? jogo para hoje. É bom jogo. Se você está assistindo já na quarta-feira, tem esse bom jogo do futebol feminino aqui para ver. Tá? Mas o Gravenberch é um jogador... Se você olhar os números dele... Tem 22 anos. Então, ele é um jogador extremamente jovem. Ele teve 57 interceptações de passe nessa temporada, 185 roubos de bola, 185, tá? É um jogador que foi um motor desse Liverpool. Principal reforço do Liverpool, dizem, né? Assim, um cara que funcionou muito bem, né? É um cara ele que tava lá tava no passado, lá, mas ele tava lá, não tava... Totalmente... Não funcionou na temporada passada, né? Muda o treinador e ele simplesmente brilhou. É um jogador que eu gostei muito de ver. Infelizmente, né, atrapalhou bastante os planos do Arsenal para a temporada, né, mas é um cara que eu pensei assim, a gente costuma olhar muito para os números de gol e assistência para dar um destaque de alguém. Esse é aquele jogador mais silencioso, que aí depois vira um problema quando um Rodri acaba sendo eleito o melhor do mundo, mas ele tem essa qualidade. É tão silencioso não, porque cada pancada na canela, né? 1,90 m, ele tem 1,90 m e deve fazer um bom estalo ali. Uma cada dividida, né? Ele é muito forte. Mas é um estilo de jogo que eu gosto de ver. Acho que o time precisa de um jogador como esse. Ele é um bom marcador, é um cara que sabe fazer passe também, teve assistência pro Salah, ele de longe tem uma boa visão de jogo e é um cara que eu achava que merecia um destaque, até por ser um cara bem jovem. Exato, me surpreendeu na verdade, porque eu achava que ele estava na casa dos 25 anos ali. Eu sabia que ele era jovem, mas 22 anos, ele já... Isso até interfere na temporada passada, né? Um ano de adaptação, você chegar num time com uma outra filosofia, com uma outra ideia, e esse ano ele brilhar. Eu acho que daqui por diante a gente vai ouvir bastante o nome dele. Por falar nisso, dos números não refletirem muito, eu não sei também, a nível de números temos sempre dificuldade em analisar defensores. Aquele jovem que o Real Madrid contratou há 3 ou 4 dias, eu não sei o nome dele. Me fugiu. Eu vou achar aqui, peraí. Porque acho que... Eu não acompanhei muito, mas para ele ter sido contratado assim pelo Real Madrid. Da Premier League, não é isso? Isso. Da Premier League. Eu também não lembro. Nós até fizemos uma notícia sobre ele, que ele parece que pode escolher mais que um país para jogar, Espanha ou Inglaterra. Eu vou confirmar aqui. Quem sabe faz ao vivo. A ideia é essa aqui, né? O pessoal já falou que é o novo Sérgio Ramos, né? Que é... O nome dele é um nome difícil. Vamos aqui. Aliás, já que vamos falar de... Vamos falar de... Não vou falar. Eu vou pegar aqui. Diga aí. Acho que é mais fácil entrarmos no elenco do Real Madrid, 25-26 ali. Vamos lá. É aquele ali com a bandeira de Espanha ali, número 2. É o espanhol ali. Aqui. Que é holandês, espanhol. Acho que é essa questão que ele pode jogar. Ele nasceu em Amsterdã, mas também tem cidadania. Tá certo, é o garoto. A gente tem ali pode nas notícias, tem ali. Nós o primeiro reforço. É o de baixo, disputado por 3 seleções. É aqui. Não, mas falando que era só o primeiro reforço, né? Essa informação aqui. Eu tinha visto. Foi o Gustavo. Vinha a cara dele e não tava indo. Gustavo Bica que fez essa. Gustavo Bica sempre produzindo coisas boas também. E a gente não... É isso que dá não combinar a pauta direito. Tá exatamente. Mas podcast é assim que funciona. Mas tá aí. Aí é bom que a gente vai destacando também as matérias.
O que eu sei dizer dele é isso. Ele se destacou e foi contratado pelo Real Madrid. O que tende a ser uma coisa boa, né? Dificilmente o Real Madrid vai... E olha que é um setor que o Real Madrid tá precisando demais. Vou puxar já aqui um primeiro aspecto negativo. Eu acho que a defesa do Real Madrid esse ano foi uma piada. Foi muito ruim. Vários jogos, partidas que você via falta de noção, né? Onde o cara ia estar. Tava no local errado, tava na hora errada, chegava atrasado, largava o jogador sozinho no meio. Teve um problema, lógico, teve desfalque e tudo, mas o desfalque não dá pra falar, faz parte da temporada. E não conseguiu se encontrar em momento nenhum. Mas faz muita diferença pro Real Madrid, que te sustenta, e aquela conversa que a gente teve aqui sobre o Ancelotti, tem que sustentar muita gente lá na frente, coletivamente não funciona. A saída do Carvajal é fundamental para essa confusão. O Éder Militão teve sempre machucado também. A saída do Kroos também é um problema para controlar o jogo ali, não tanto para marcar. Então fica um time muito desequilibrado. O Rudiger foi mal essa temporada também, viu? O Rudiger perdidão esse ano aqui. E eu acho que aqui mostra como o coletivo expõe todas as falhas desses jogadores. O Rudiger é um jogador que nos melhores momentos da carreira ele parece ser um zagueiro fantástico, né? Mas quando chega nessas horas você começa a ver as falhas dele. E a mesma coisa com o Bellingham, Sim. o Rodrigo. E aqui eu vou deixar até uma certa polêmica. Eu acho que o grande causador disso tudo aí é o Mbappé. Então você pega os números do Mbappé e a gente fala assim, os números não dizem tudo. Individualmente, o Mbappé teve uma temporada muito boa. Não é fenomenal, porque a gente conhece o Mbappé e ele sempre entregou isso, né? Mas coletivamente foi uma contratação que causou muito problema pro Real Madrid. E aqui eu não estou chegando nem na questão de ego, protagonismo, é de equilíbrio tático mesmo. Você tem um jogador como o Mbappé, você tem que usar. Vai usar ele no lugar de quem? Do Vinícius Júnior, né? E o Rodrigo vai fazer o quê? E o Bellingham, que jogava de falso 9 ali muitas vezes, ou tinha mais liberdade, como é que ele vai jogar? Causa uma confusão muito grande. E na esquerda, quem vai jogar na esquerda para fazer esse apoio ou segurar o tranco lá atrás desses caras que não voltam, porque não voltam, e quando voltam não sabe o que fazer também. Então, é complicado. Eu acho que o Mbappé é um grande reforço para o Real Madrid, mas o Real Madrid vai ter que repensar tudo para a próxima temporada para poder encaixar os nomes que tem. E tudo pode significar a saída do Rodrigo, mais provável. E até o Vini Júnior, eu acho que eles não querem, mas o Mbappé e o Vini Júnior vai ser muito difícil você encaixar esses dois. Eles se chocam muito ali na mesma zona do campo. E a gente falava isso antes, todo mundo sabia antes, e aconteceu, né? E o Vini Júnior caiu muito de produção, porque quem é melhor de frente pro gol? O Mbappé. Então quem vai ter que se sacrificar, como o Rodrigo se sacrificava pro Vini, agora quem tem que se sacrificar é o Vini. E vai cair, óbvio que vai cair de produção. Não tem como. E o Bellingham, que também não é craque que nem esses, pelo menos não nesse sentido. É um jogador inteligente, forte, que lê muito bem o jogo, mas que não vai sair por aí driblando jogadores e não é aquele jogador que atrai assim de ver. Também vai sofrer. Então é complicado. É um time que vai ter que reestruturar muita coisa. A defesa, eu acho que é só um reflexo disso. Eu achei que a contratação do Mbappé, eu sempre fiz a comparação com a chegada do Griezmann no Barcelona, que é uma questão de timing. Eu acho que se ele tivesse ido na primeira chance ou na segunda oportunidade, né, ali caía como uma luva, mas depois o time meio que se arrumou sem ele e estava organizado sem o Mbappé. Surge a oportunidade de novo. Aí falou, putz, cara, eu sempre quis, venha, né? E aí, como é que eu vou colocar? Não dá meio certo. Fez uma cozinha planejada, mas você queria aquela geladeira que era maior, aí você tá tentando colocar agora, mas eu acabei de fazer planejado e não dá muito certo. Alguma coisa acaba faltando ali. E já que a gente tá falando de confusão coletiva e de decepções, eu posso dar já a minha decepção aqui? Vai. É só que a gente vai voltar para a Inglaterra agora. Tá, tudo bem. Phil Foden no Manchester City. Eu podia dizer que foi o Manchester City, o Guardiola também. Acho que é a temporada que o Guardiola está mais perdido.
Mas por que eu vou citar Phil Foden como a decepção para mim da temporada na Inglaterra? Porque ele foi o melhor jogador da temporada passada na Inglaterra. Ele foi eleito o melhor jogador da temporada. Porque eu não quero atrapalhar, né? Eu não quero cometer erros e aí eu acabo me atrapalhando. Eu não tô achando. Ele só tem um L. Ah, tá. Então, Phil Foden foi o melhor jogador da temporada passada. Nessa temporada se esperava muito dele e nos momentos em que o City mais precisou que ele crescesse, ele sumiu. Quando o Haaland, por exemplo, teve problemas de lesão, o Phil Foden não cresceu ali, né? Então o Haaland foi um jogador que também poderia estar lá entre as decepções, embora tenha entregado, como sempre, muitos gols. Mas para mim, esse é o nome mais pesado justamente porque se esperava muito dele. Ele vinha numa crescente, um jogador novo ainda, tem 24 anos, vinha numa crescente, mas voltou a ir para baixo. Então, parece que a carreira dele é meio montanha-russa. Se assim. você olhar os números dele aqui, né? Ano passado aqui, ó, 53 jogos, 27 gols, 12 assistências, e aí foi para 10-5. Então, esse alto e baixo. Menos de metade. E ele teve a carreira assim, com altos e baixos, né? Ele parece que vai ser destaque, aí de repente some, parece que vai ser destaque, de repente some. É um jogador estranho, talvez um jogador também que se sacrifique muito, porque consegue jogar em várias posições ali no setor, no meio-campo, setor ofensivo ali. Então pode ser também um jogador que acaba sacrificado. Mas eu acho que nesses momentos esses jogadores têm que crescer. E esse cara não cresceu e fez uma temporada que é ruim. Ô, Cláudio, eu posso falar que a decepção é o Guardiola na temporada? Porque o Guardiola, pra mim, ele ficou completamente perdido, né? Teve a história da crise conjugal, parece que tá tudo certo, vai voltar com a mulher aí, não sei. Aí, fora de campo, ele tava uma loucura, dentro também, agora até em coletiva, deu uma desequilibrada. Luxemburgada ali no canto, né? Não, porque os times foram campeão, mas peraí, você ganhou, né? Senão eu não posso falar que o Arsenal tá 5 anos sem uma taça, porque ganhou com o Immunity, né? Não dá, Pra mim, ele é uma decepção, porque esse ano não era aquele Guardiola, tanto no campo, o time dele, quanto fora de campo também. Eu acho que tem que ser ele, porque são muitos jogadores. O Foden é um exemplo máximo, mas no City teve mais jogadores que tiveram uma queda brutal esse ano. Mesmo o De Bruyne, que já vai sair, não é? Esse ano também teve números baixíssimos. A motivação dele muito em baixa. Jogadores que chegaram, promissores, por exemplo. Acho que ele não conseguiu extrair do Savinho o melhor que o Savinho tinha. É um jogador que eu acho que acaba a temporada em baixo, menor do que o que ele começou. O Marmouche. Contrata a gente, depois reclama. Sim, o Matheus Nunes, o caso do Matheus Nunes, ele falou que o cara não é inteligente o suficiente. Publicamente expôs o jogador numa situação dessa. A defesa muito bagunçada e quando eles foram eliminados pelo Real Madrid é que ficou evidente, porque o Real Madrid nunca tinha tido tanta facilidade em jogar contra o Manchester City como teve. E todo mundo teve, né? Basicamente, porque ele se classificou na Bacia das Almas na Champions League, quase correu o risco de ficar fora. É que deu aqueles jogos mais fáceis ali no meio, mas sempre que enfrentava um time mais forte, ele ia mal, né? Sim. A impressão também é que tem jogadores ali que já estão no fim de ciclo no clube. O Bernardo Silva também já também nota, apesar de ainda ter 30 anos, que também já não tem muito o que dar ali, já também não está com a cabeça ali. E o Guardiola, como também, já não deve estar muito com a cabeça no Manchester City, já deve estar... Essa aqui foi uma contratação muito errada, né? Não se esforçou. Esse aqui foi uma contratação muito errada, né? O Grealish, né? O Echeverri finalmente estreou, não foi? Esse que eles tinham contratado, acho que ele estreou esse fim de semana, se eu não me engano. Eu tô vendo ali algumas contratações, tem o Vitor Reis, o Kuzanov, o cara estreou fazendo gol contra, o Vitor Reis nem joga, ou seja, ainda uns investimentos muito estranhos, né? O City essa temporada meio que se perdeu ali. E aí perde pro Crystal Palace. O Marmouche, que não era um jogador numa posição ali que, como é que eu vou encaixar isso aqui? É estranho também. E perde pro Crystal Palace a final da Copa da Inglaterra. Acho que é a chave de ouro ali, né? Baita decepção. E parabéns pro EZ também, né? Outro cara que eu queria destacar aqui, sempre que eu vejo eu gosto do EZ. O EZ que é amigo do Olise. Sim. E eles jogam xadrez. Aliás, tem uns vídeos engraçados aí que no meio dos festejos lá da festa do Bayern de Munique tá o
o Olise jogando xadrez no tablet enquanto tá todo mundo lá festejando. Inteligência, pô. O xadrez é bom, eu gosto do xadrez também. Mas eu acho que o City é uma grande decepção na temporada. O que mais que a gente pode falar do lado negativo, já que a gente já virou decepção. Temos a nossa eterna promessa, que já não é decepção, porque primeiro, porque essa decepção tem que criar expectativa, não é? O João Félix... Eu já tava começando a digitar aqui. Pode ser o nome... Já podemos até pôr ele do ano que vem também, porque provavelmente vai ser. Vai chegar uma hora que não vai ter mais nenhum clube pra ele tentar. Mas decepção quando você não espera mais. Exatamente. Não, mas tem sempre alguém que espera. Sempre alguém acredita nele. Eu acho que é um bom empresário. Lembra do Doni, né? Que tava sempre jogando em time grande, assim. Eu acho que o João Félix é nessa O João Félix tem 25 anos. Ele é mais velho do que boa parte desses que nós falamos aqui. E ele já não tem uma carreira... Ele jogou bem onde? No Benfica? No Benfica, sim. No início da carreira. Não, em todos os clubes, ele quando chega, nos 2, 3 primeiros jogos, ele joga bem, pensa, agora vai ser. E aí depois... teve esse papo aqui, né? Lembra? Que depois volta o Flamengo aí, ó. E depois volta ao normal. Ele nunca consegue. Já não há clubes que... É cara do futebol brasileiro, né? Sim. Contratar um jogador desse. Pode dar certo, né? Eu acho que no futebol brasileiro pode dar certo. Pode não dá. Mas ele parece assim, não sei, a postura dele assim, que é um jogador meio preguiçoso. Não sei se ele quer jogar de 3 em 3 dias e... Sabe quem o João Félix parece pra mim? O Alexandre Pato versão portuguesa. Boa comparação. Ele tem talento, você vê que ele tem talento. Quem vê um jogo do João Félix, olha assim, por que ele não rende? Mas ele nunca rende. Né? E acho que muito porque você sempre vê o João Félix com aquela cara de que não quer ser jogador de futebol. Ele estaria bem sendo uma estrela de estar ali namorando as atrizes portuguesas ou espanholas ou sei lá da onde e não tá, na cabeça dele parece que não tá no futebol. E na cabeça dele ele é muito melhor do que ele é. Há 2 ou 3 anos eu lembro que ele até deu uma declaração e estava embaixo na carreira que ele disse, já estou mais próximo da bola de ouro. Ele disse há 3 anos, acho que é porque ele estava em Madrid naquele tempo e normalmente é em Madrid que ela fica, não é? Só pode ter sido por isso. Tá próximo, geralmente fica no Bernabéu, ele tava ali no Metropolitano, né? É bem relativamente próximo. Mas apesar de tudo, ele foi convocado ontem para a seleção, que é... Mas aí tem lugar cativo, né? Tem algumas coisas que não se explica da seleção portuguesa. E quando ele foi pro Barcelona... Teve aqueles momentos também que tava, e na reta final sempre. Até ele tava interessante, e aí o Barcelona chegou a publicar um adeus, depois vai ficar, e aí depois muda Eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Teve um erro aí da comunicação do Barcelona, quase que ele fica por lá. E o Chelsea tentou 2 vezes, né? Ele teve 2 passagens no Chelsea e nenhuma. E todas renderam muito dinheiro, né? Isso é muito curioso. No ano que vem eu não sei quem vai ser o clube que vai se aventurar. Eu acho que o fim dele mesmo é voltar ao Benfica ou partir para a Arábia. Se é que os árabes se interessam por ele atualmente. Gente, posso fazer aqui faltou um destaque meu? E de repente é boa a gente terminar com um destaque positivo em vez de falar de decepções. Eu queria botar o Retegui. Sim. Por quê? Porque é um caso muito curioso, um caso que eu nunca tinha visto. Ele estava no Tigre, na Argentina, ele é argentino, e foi o primeiro jogador a defender a seleção italiana, enquanto defendia também um clube sul-americano. E um caso muito estranho, ele não tinha nada com a Itália, né? E então recrutaram ele assim que ele começou a despontar ali no Tigre, porque você vê num clube exato, muito pequeno, modesto. Então ele faz 23 gols ali, foi mais ou menos nessa época que buscaram ele. Antes ele tinha feito 57 jogos pelo Talleres e nada de especial. É um jogador que rodou, hein? E aí ele chegou no Genoa e eu fiquei muito curioso, né? Defendeu a seleção italiana e obviamente foi para a Itália, o Genoa recrutou ele. Eu fiquei curioso, vi uns jogos dele e não achei nada de especial, né? Não achei nada de especial no futebol dele. E, de repente, ele se muda para o Atalanta e olha isso aí. É fenomenal. É o artilheiro, o italiano ainda não acabou, mas ele vai terminar como artilheiro, 28 com certeza. Gols, 8 assistências, né? 36 participações em gols em 48 jogos. Espetacular. É um absurdo. Então, é um caso bastante curioso do Retegui. E um jogador aí que está despontando, também não é novo, há 26 anos. E numa temporada que a Atalanta não é aquela Atalanta que era, né? Até muito se discutiu sobre... Não, mas assim... Sim. Chegou a estar lá em cima. Mas não é aquele agito todo que foi nos outros anos, né?
Eu gosto bastante. E aí eu queria falar do lado negativo, eu queria terminar no bom. Mas eu ia falar também negativo o Thiago Motta, né? Acho que é um cara que sai bastante queimado nessa temporada. Porque também se esperava bastante dele, chegou na Juventus, não funcionou, nada errado, nada certo lá na equipe da Juventus, é demitido no meio da temporada, o que não é uma coisa comum, né, no futebol, por mais que seja futebol italiano, que ainda é mais bagunçado, mais brasileirado do que ainda assim, mal, né? E pra piorar, o time anterior dele é campeão. Ou seja, não era até ele, o trabalho bem feito que teoricamente ele fez, não era assim especial. O sucessor fez melhor. Não era especial dele, né? Então, Exatamente. É isso. Vamos fechar mesmo uma Bolonha, uma boa... Um destaque positivo. É um bom destaque, né? Um destaque positivo para passar pelo italiano também, né? Falar geral. Algo a mais para acrescentar, Cláudio? Quer falar da Fúria, Kings League? Não, eu só acho que podemos falar assim, quais são, na Europa, aqueles brasileiros que a gente acha que terminou em alta, que não começaram, que a gente acha que vai... pensando muito rápido, né? Nós já temos visto o Igor Paixão, que se destacou muito no Feyenoord, em gols e assistência. O Andrei, O Andrei finalmente despontou, um jogador incrível. E também sai muito grande. Ele foi, inclusive, o mais jovem, né, a chegar nos 10 gols na temporada, e pela posição dele, né? Mais jovem brasileiro, né? Sim. Então é um jogador que acho que vai despontar e vai voltar pro Chelsea, provavelmente, né? Então, muito potencial. O próprio Matheus Cunha, não é? Que ele apesar, os números dele não são muito diferentes do ano passado, mas as atuações são muito melhores. O trio do Wolverhampton, que também é difícil ficar no Wolverhampton. O Matheus Cunha provavelmente vai pro Manchester United, uma temporada muito boa. É um jogador que a gente tem muita desconfiança. Eu mesmo tenho muita desconfiança, mas muitos jogos bons. O João Gomes, que é o motorzinho lá no Wolverhampton. E o André, que também é um jogador que mudou muito os Wolves nessa temporada. Então, esse trio brasileiro é um trio muito promissor, ainda está num patamar ali baixo na Inglaterra, mas que com certeza em 1-2 anos vai dar o salto. Vai dar o salto. Todos eles estão super valorizados, né? E acho que o homem que se fala muito, que já estamos acostumados a falar, que é o Antony. O Antony também, ele começa a temporada péssimo no Manchester United, a gente pensa já que a carreira dele não vai dar em nada. Vai pro Betis, dá essa reviravolta incrível. Ele até tem aquela curiosidade engraçada, que ele pode ser o primeiro jogador a ter 2 títulos europeus na mesma temporada, que ele pode ganhar a Conference League e a Liga Europa, isso nunca aconteceu. O Antony, a expectativa agora nós sabemos que o mal dele também é um jogador psicologicamente fraco, que ele teve problemas disciplinares dentro dele. É a questão de mercado agora, saber se quando ele voltar para Manchester United, eu acho que vai voltar a fracassar. Sim. É saber o futuro dele, ficar no Betis. Eu acho que a possibilidade diminuiu dele ficar no Betis, porque o Betis ainda até 2 semanas tinha chance de se classificar para a Liga dos Campeões, só que depois perdeu e o Villarreal acabou por ficar com essa vaga. A expectativa é que ele vá para aqueles dois clubes que falava muito, que queria o Antony antes dele ir para o Manchester, que era a Juventus e o Bayern. Dizem, não é, as fontes assim, que esses clubes vão aproveitar esse momento para, enfim, levá-lo. Agora a questão é essa, dependendo do que o mercado proporcionar, é o que vai render o Antony para o ano, mas eu acho que o talento dele voltou ali e se ele continuar focado desse jeito, vai voltar a ser jogador nível de seleção. Sai muito grande essa temporada. Se o psicológico dele estava ruim pela cidade de Manchester, que não é uma cidade fácil de você morar também, talvez ficar no Betis fosse melhor. Mesmo não indo para Champions, né? Anota aí, Antony, jogador de seleção, hein? O futuro da seleção. Um Barcelona, sim, que também é só. Isso, não, Barcelona. Fica por ali. Eu não acho que para Turim vai, até porque a Juventus também não é. E Munique é uma cidade maravilhosa. Eu amei Munique, mas não dá ainda. Munique é gelado, Munique é muito bonita, muito legal, né? Tem coisa que ele não vai poder aproveitar, né? Tem umas cervejarias maravilhosas lá, mas aí... E apesar da gente não ter comentado aqui, o Igor Paixão, pelo jeito, vai ter um companheiro dele, que não é brasileiro, né? Mas é o Zé Pequeno, que deve ir para a Premier League. Então... Não pode chamar de Dadinha só, mas é o Zé Pequeno. E o jogador zaço também, né? Bom jogador também, bom jogador. É um pequeno destaque aqui. Semana que vem a gente vai falar de Champions League também. E ainda vai ter tempo, porque depois tem Mundial de Clube, vai ter muito jogador que a gente vai passar também, né? Que vale a pena discutir, mas queria fazer arrematar um pouquinho dessa temporada europeia,
tá chegando ao final, vocês se gostam também dessa ideia. Cláudio, obrigado. Cláudio, obrigado. Exato. Tô olhando, Somos parecidos, quase igual. Acontece muitas vezes isso de nos A cor da camisa pra mim é semelhante. Pra mim é, mas massa. Aquele abraço. Obrigado, um abraço a todos. Pessoal, de novo, reforçando, todos os dias, de segunda a sexta, pela manhã, já vai ter lá um resumo do que aconteceu, do que vai acontecer. Então, se inscreva no canal, clica no sininho para ser notificado. Na Cara do Gol, o Gol nas Américas, os programas, entrevistas, preparando muita coisa especial aqui no canal do YouTube do Gol. Agradecendo a todo mundo que está chegando agora aqui. Então, contribua também, colaborando, mandando, né, o canal, compartilhando esse canal com seus colegas também, para a gente aumentar essa discussão do futebol. É isso, ficamos por aqui. Até a próxima semana. Valeu, aquele abraço.